6 passos para enriquecer, segundo a Bíblia. Primeiro passo: riqueza como bênção divina e o propósito de Deus para o trabalho. Desde os primeiros relatos bíblicos, a riqueza é descrita como um reflexo da bênção de Deus na vida daqueles que seguem seus princípios. Em Provérbios 10, 22, encontramos: a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. Este versículo destaca que a prosperidade genuína está enraizada em uma relação com Deus e em uma vida vivida em obediência à sua palavra. Mas o que isso significa na prática? O trabalho é uma das formas pelas quais Deus nos permite alcançar essa prosperidade. O livro de Gênesis, por exemplo, descreve como Deus colocou Adão no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar dele. Gênesis 2:15. Este chamado ao trabalho evidencia que o esforço humano é uma parte essencial do plano divino. Trabalhar não é apenas um meio de obter sustento, mas também uma oportunidade de glorificar a Deus. Em Colossenses 3:23-24, Paulo nos lembra: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Portanto, a riqueza que vem por meio do trabalho honesto é vista como uma extensão do favor divino. No entanto, há uma diferença fundamental entre acumular riquezas por ganância e receber prosperidade como fruto da fidelidade. Salmo 128:2 reforça: você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Essa felicidade está vinculada ao equilíbrio entre trabalho árduo e uma vida de retidão. Outro aspecto crucial é a administração cuidadosa das finanças. Em Provérbios 21:5, somos aconselhados: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso nos ensina que planejamento e paciência são vitais para alcançar a prosperidade. A Bíblia não promete riquezas instantâneas, mas incentiva o desenvolvimento de uma mentalidade de disciplina e perseverança. Ainda assim, é importante lembrar que a prosperidade material não é um objetivo em si, mas um meio para cumprir propósitos maiores. Deuteronômio 8:18 nos adverte: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Este versículo reforça que toda riqueza vem de Deus e deve ser usada para glorificá-lo e abençoar outros. A Bíblia também destaca que a riqueza pode ser um teste de caráter. Quando recebemos recursos financeiros, Deus observa como os utilizamos. Usá-los para o bem dos outros e para a expansão do reino de Deus demonstra gratidão e fidelidade. Dessa forma, o trabalho diligente, a administração sábia e o coração generoso formam o tripé para experimentar a prosperidade divina. Mas como essa prosperidade se manifesta em nossas vidas diárias? A resposta está no alinhamento com os princípios de Deus. Aqueles que buscam a Deus acima de tudo descobrem que Ele cuida das suas necessidades. Mateus 6:33 resume isso perfeitamente. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A partir disso, vemos que Deus não está apenas preocupado com nossa sobrevivência, mas também com nosso sucesso e realização. Segundo passo: sabedoria e prudência como caminhos para a prosperidade. A Bíblia não apenas reconhece o valor da riqueza, mas também ensina que a maneira como ela é conquistada e administrada reflete a sabedoria de uma pessoa. Um dos livros mais ricos em conselhos práticos sobre prosperidade é Provérbios. Aqui, encontramos uma linha consistente de orientação sobre como a sabedoria e a prudência estão intrinsecamente ligadas ao sucesso financeiro. Provérbios 4:7 declara: o princípio da sabedoria é: adquira sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Este versículo nos lembra que o verdadeiro caminho para a prosperidade começa pela busca do conhecimento e discernimento.
No contexto financeiro, isso significa aprender sobre gestão de recursos, evitar impulsividade e tomar decisões baseadas em princípios sólidos. Um dos exemplos mais claros desse ensinamento está em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Esse versículo é uma advertência poderosa contra a armadilha das dívidas. A Bíblia nos ensina a evitar gastar além de nossas possibilidades e a viver com moderação. A sabedoria aqui não é apenas evitar dívidas, mas também construir uma base financeira sólida por meio da economia e investimento sensato. Outro ensinamento importante vem da parábola dos talentos, encontrada em Mateus 25, 14 e 30. Nesta história, Jesus conta sobre um senhor que confia seus recursos a 3 servos antes de viajar. 2 dos servos investem os talentos e dobram o que receberam, enquanto o terceiro enterra o dinheiro, temendo perdê-lo. Ao retornar, o Senhor recompensa os servos que usaram os recursos com sabedoria, enquanto repreende severamente o servo que não tomou nenhuma ação. Esta parábola ilustra a importância de ser proativo e usar sabiamente os recursos que Deus nos confia. Não basta apenas possuir dinheiro. É preciso administrá-lo bem e fazê-lo crescer de maneira ética e responsável. O ensinamento aqui é claro. A prosperidade é o resultado de diligência, planejamento e uma disposição para agir com fé e coragem. A Bíblia também nos alerta contra a pressa e o desejo de enriquecimento rápido. Em Provérbios 28, 20 lemos: o homem fiel será grandemente abençoado, mas quem quer enriquecer depressa não ficará sem castigo. Isso reflete a realidade de que esquemas para enriquecimento fácil muitas vezes levam à ruína. A verdadeira prosperidade exige paciência e um compromisso constante com a integridade. Outro aspecto de sabedoria financeira é a importância da generosidade, que exploraremos mais profundamente no próximo bloco. Contudo, aqui já é possível notar que ser sábio em finanças não significa apenas acumular, mas também compartilhar. Provérbios 11, 24 e 25 afirma: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A prudência também envolve preparar-se para o futuro. Em Provérbios 6, 6, 8, somos encorajados a aprender com a formiga, que trabalha no verão para armazenar alimento para o inverno. Essa lição prática nos ensina a importância de economizar e planejar com antecedência, garantindo que estejamos prontos para enfrentar tempos difíceis. Além disso, a Bíblia destaca que o caráter de uma pessoa é tão importante quanto sua sabedoria financeira. Salmos 37, 21 declara: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo é generoso e dá. Este versículo reforça que a prosperidade verdadeira está ligada à honestidade e à disposição de ajudar os outros. Em resumo, a sabedoria bíblica sobre finanças nos incentiva a tomar decisões bem informadas, evitar dívidas desnecessárias, investir de maneira responsável e preparar-nos para o futuro. A prosperidade não é um acidente. Ela é o resultado de escolhas conscientes e alinhadas com os princípios de Deus. Terceiro passo: generosidade e a relação com a riqueza espiritual. A generosidade é um dos pilares fundamentais da prosperidade na Bíblia. Mais do que um ato de bondade, dar é descrito como um princípio que reflete o coração de Deus e traz bênçãos tanto para quem dá quanto para quem recebe. Este ensinamento está profundamente enraizado em passagens que mostram como a generosidade conecta as riquezas materiais às riquezas espirituais. Provérbios 19, 17 afirma: quem é bondoso com os pobres empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Este versículo é um lembrete de que Deus observa como utilizamos nossos recursos.
Ajudar os necessitados não apenas demonstra compaixão, mas também é uma forma de mostrar gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Este ato de generosidade é visto como um investimento espiritual, pois Deus promete recompensar aqueles que se dedicam a cuidar dos outros. Outro aspecto importante da generosidade na Bíblia é a prática do dízimo. Em Malaquias 3:10, encontramos um desafio divino. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Aqui, Deus não apenas incentiva a prática de devolver a Ele uma parte do que recebemos, mas também promete bênçãos abundantes como resultado. A prática do dízimo é mais do que uma questão de obediência, é uma demonstração de fé. Ao separar uma porção de nossas finanças para Deus, declaramos que confiamos nele para suprir nossas necessidades. Esse ato também nos ajuda a desenvolver um coração desprendido e grato, o que é fundamental para uma vida próspera. Além do dízimo, a Bíblia incentiva a caridade espontânea. Jesus ensina em Mateus 6:3-4. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Esta passagem reforça que a generosidade não deve ser motivada pelo desejo de reconhecimento, mas por um espírito de amor e serviço. A conexão entre generosidade e prosperidade também é evidente na promessa de retribuição divina. Em Lucas 6:38, Jesus diz: "Deem e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês." Este princípio ressalta que a generosidade atrai bênçãos multiplicadas, criando um ciclo de abundância. No entanto, a generosidade verdadeira vai além de dar dinheiro. Envolve tempo, talentos e recursos para beneficiar outras pessoas e glorificar a Deus. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10:25-37, exemplifica isso. Aqui, um homem marginalizado se dispõe a ajudar um estranho, provendo cuidados e recursos financeiros para sua recuperação. Este exemplo ensina que a verdadeira generosidade exige sacrifício e empatia. Outro ponto crucial é que a generosidade reflete o caráter de Deus. João 3,16, um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, diz: "Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna." A essência de Deus é dar, e Ele nos chama a seguir seu exemplo, compartilhando nossas bênçãos com os outros. Finalmente, a generosidade transforma nossas riquezas em um propósito maior. Quando investimos em causas que promovem o bem-estar dos outros e expandem o reino de Deus, estamos depositando nossos tesouros no céu. Como Jesus ensina em Mateus 6:20, "Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam." Quarto passo: riqueza material versus riqueza espiritual. Em Mateus 6:19-21, Jesus ensina: "Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração." Esta passagem destaca a efemeridade das riquezas terrenas e a importância de investir em valores eternos. A história do jovem rico, relatada em Lucas 18:25, é um exemplo poderoso de como a riqueza pode se tornar um obstáculo para uma vida plena. Quando o jovem perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus respondeu que ele deveria vender tudo o que tinha,
dar aos pobres e segui-lo. O jovem, porém, foi incapaz de desapegar-se de seus bens. Jesus então declarou: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Este relato não condena a riqueza, mas alerta contra o apego excessivo a ela. A Bíblia é clara ao destacar que a riqueza material não é um fim em si mesma, mas sim um recurso que deve ser utilizado com sabedoria e propósito. Jesus enfatizou repetidamente a importância de dar prioridade às riquezas espirituais sobre os bens terrenos. Sua mensagem é um convite para refletirmos sobre o que realmente valorizamos e como isso impacta nossas vidas. A chave para equilibrar riqueza material e riqueza espiritual está no reconhecimento de que tudo o que possuímos vem de Deus e pertence a Ele. 1 Timóteo 6, 17 e 19 reforça essa ideia. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Aqui, a riqueza é apresentada como uma oportunidade de fazer o bem e glorificar a Deus. Outro exemplo de equilíbrio vem da parábola do rico insensato, em Lucas 12, 16, 21. Neste relato, um homem acumula riquezas pensando apenas em si mesmo, sem considerar como usá-las para beneficiar os outros ou preparar-se para a eternidade. Jesus conclui a parábola com um alerta. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Este ensinamento nos desafia a considerar como nossas posses podem servir a propósitos maiores. Além disso, a Bíblia nos chama a confiar em Deus como nossa fonte de provisão. Em Filipenses 4,19, Paulo escreve: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Este versículo nos lembra que, embora possamos trabalhar arduamente e administrar bem nossos recursos, é Deus quem, em última análise, cuida de nossas necessidades. Jesus também advertiu contra o perigo de servir a dois senhores, como descrito em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui o termo dinheiro é personificado, mostrando como ele pode se tornar um ídolo e competir com Deus pelo nosso coração. O equilíbrio entre riqueza material e espiritual também envolve contentamento. Em Hebreus 13:5 encontramos a instrução: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O contentamento nos liberta da ansiedade sobre o futuro e nos permite viver em paz, confiando no cuidado de Deus. Por fim, a verdadeira riqueza é encontrada na intimidade com Deus e na busca por seu reino. Salmos 37:4 declara: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, nossas prioridades se alinham com os propósitos dele e encontramos satisfação que transcende os bens materiais. Quinto passo: armadilhas e perigos da ganância. A ganância é um tema recorrente na Bíblia, sendo frequentemente retratada como um dos maiores obstáculos para uma vida alinhada com os princípios divinos. O desejo excessivo por riqueza pode levar a escolhas destrutivas, perda de valores e, mais importante, ao afastamento de Deus. Este bloco aborda os alertas bíblicos sobre os perigos da ganância e como evitá-la. Em 1 Timóteo 6,10, Paulo adverte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos.
Este versículo não condena a riqueza em si, mas o amor desordenado por ela, que pode consumir uma pessoa a ponto de causar sua queda moral e espiritual. Esse apego excessivo ao dinheiro transforma o recurso em um ídolo, algo que a Bíblia condena consistentemente. A história de Ananias e Safira, narrada em Atos 5:1-11, é um exemplo impactante das consequências da ganância. O casal vende uma propriedade e decide reter parte do dinheiro para si, mas finge entregar tudo aos apóstolos. Sua mentira, motivada pela ganância e pela busca de reconhecimento, resulta em sua morte. Este relato é um alerta severo sobre os perigos de permitir que o desejo por riquezas comprometa a integridade e a honestidade. Outro exemplo é encontrado em Josué 7, onde Acã, um israelita, desobedece às instruções de Deus e se apropria de bens consagrados ao Senhor após a conquista de Jericó. Sua ganância leva à derrota de Israel em batalha e, eventualmente, à sua própria execução. Este episódio ilustra como a ganância pode trazer consequências não apenas para o indivíduo, mas também para a comunidade ao seu redor. A ganância também está ligada ao consumo excessivo e à busca por status. Em Lucas 12:15, Jesus adverte: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Esta declaração nos leva a refletir sobre o que realmente dá significado à vida. Não são as posses materiais que trazem felicidade duradoura, mas sim a riqueza espiritual e os relacionamentos. Os perigos da ganância também se manifestam na exploração de outros. Em Tiago 5:1-6, os ricos opressores são condenados por acumularem riqueza à custa dos trabalhadores, retendo salários injustamente. Tiago declara: os salários que vocês retiveram dos trabalhadores que ceifaram os seus campos estão clamando contra vocês. O clamor dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Este texto serve como um lembrete de que a riqueza obtida por meios injustos é condenada por Deus. Evitar a ganância exige vigilância constante e um coração focado nas coisas eternas. Em Mateus 6:33, Jesus oferece uma alternativa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Quando priorizamos o reino de Deus, somos libertos da ansiedade material e encontramos verdadeira satisfação. Além disso, a Bíblia ensina que a gratidão é um antídoto contra a ganância. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo escreve: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ser grato pelo que já temos nos ajuda a reconhecer as bênçãos em nossas vidas e a evitar o desejo incessante por mais. Outro princípio fundamental é a prática da generosidade, abordada no bloco anterior. Provérbios 11:25 reforça: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. A generosidade não apenas combate a ganância, mas também nos permite experimentar a alegria de compartilhar e contribuir para o bem-estar dos outros. Por fim, devemos lembrar que o contentamento é uma virtude que nos protege contra a ganância. Filipenses 4:11-12 nos oferece as palavras de Paulo. Aprendi a estar satisfeito em qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento vem de confiar em Deus como nossa fonte última de provisão. Sexto passo na verdade: conclusão e reflexão prática. A jornada pela visão bíblica sobre riqueza revela verdades profundas e atemporais. A prosperidade, segundo a Bíblia, vai muito além do acúmulo de bens materiais. Trata-se de uma vida alinhada com os princípios de Deus, que valoriza a sabedoria, a generosidade, o contentamento e o equilíbrio entre as riquezas terrenas e espirituais. Ao longo deste roteiro,
Vimos que a riqueza, quando entendida como uma bênção divina, é um reflexo da fidelidade a Deus. Passagens como Provérbios 10:22 e Mateus 6:33 nos ensinam que o trabalho honesto, a diligência e a busca pelo reino de Deus são caminhos para experimentar prosperidade, não apenas no aspecto material, mas também em paz e plenitude espiritual. Por outro lado, também aprendemos que a ganância e o apego ao dinheiro são armadilhas perigosas. Exemplos como o do jovem rico, Lucas 18:18-25, e a história de Ananias e Safira, Atos 5:1-11, nos alertam sobre os perigos de priorizar o dinheiro acima de Deus e da integridade. A ganância é um inimigo sutil que pode desviar nossos corações e nos afastar do propósito divino. No entanto, a Bíblia também nos oferece ferramentas práticas para evitar esses perigos e trilhar um caminho de prosperidade genuína. Entre elas estão a prática da generosidade, que reflete o caráter de Deus e multiplica bênçãos em nossas vidas. Lucas 6:38. E a gratidão, que nos ajuda a reconhecer e valorizar as bênçãos que já recebemos. 1 Tessalonicenses 5:18. A verdadeira riqueza está em acumular tesouros no céu. Mateus 6:20. Isso significa investir em relacionamentos, em boas obras e em uma vida que glorifique a Deus. Quando vivemos com essa mentalidade, descobrimos que o contentamento e a paz são mais valiosos do que qualquer bem material. Portanto, a mensagem central da Bíblia sobre riqueza é esta: ser rico não é pecado, mas as motivações e o uso dos recursos que possuímos determinam se estamos vivendo segundo os princípios de Deus. Devemos buscar a sabedoria, administrar bem o que recebemos e compartilhar generosamente, sempre colocando Deus em primeiro lugar. Para aqueles que desejam prosperar segundo a Bíblia, o desafio é transformar esses ensinamentos em prática diária. Seja por meio de um trabalho honesto, de decisões financeiras sábias ou de atos de generosidade, cada escolha pode nos aproximar de uma vida abençoada e plena. Moral da história: a riqueza verdadeira não está no quanto acumulamos, mas no impacto que causamos ao usá-la para fazer o bem e glorificar a Deus. Prosperar é mais do que enriquecer. É viver em harmonia com os valores eternos, encontrando contentamento e propósito em tudo o que fazemos. Seja sábio em suas escolhas, generoso em suas ações e grato pelo que tem. Deus é fiel e provê tudo o que precisamos para viver uma vida plena e próspera. Que a sua jornada de riqueza seja marcada por integridade, propósito e a busca constante pelo reino de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.